Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Eclesiástico. Louvor de Deus e dos antepassados, do capítulo 42, versículo 15, ao capítulo 50, versículo 26. Do capítulo 45, versículo 1, ao capítulo 47, versículo 31. Moisés foi amado por Deus e pelos homens. Sua memória é abençoada. O Senhor deu-lhe uma glória semelhante à dos santos. Tornou-se poderoso e temido por seus inimigos. Glorificou-o na presença dos reis. Prescreveu-lhe suas ordens diante do seu povo e mostrou-lhe a sua glória. Santificou-o pela sua fé e mansidão. Escolheu-o entre todos os homens. Pois Deus atendeu-o, ouviu sua voz e o introduziu na nuvem. Deu-lhe seus preceitos perante seu povo e a lei da vida e da ciência, para ensinar a Jacó sua aliança e a Israel seus decretos. A Arão. Exaltou seu irmão Arão, semelhante a ele da tribo de Levi. Fez com ele uma aliança eterna, deu-lhe o sacerdócio do seu povo e cumulou-o de felicidade e de glória. Adornou-o com um cinto de honra, revestiu-o de um manto de glória, coroou-o com todo esse aparato majestoso. Deu-lhe a longa túnica, a túnica inferior e o efode, cujas bordas eram ornadas de numerosas campainhas, que deviam retinir quando ele andasse. E se ouvisse o seu som no templo, para divertir os filhos de seu povo. Deu-lhe uma túnica santa tecida de ouro, de pedras preciosas e de púrpura, obra de um homem sábio, dotado de juízo e de verdade. Era uma obra de artista de fio de escarlate, com 12 pedras preciosas engastadas no ouro, gravadas pelo trabalho do lapidador, em memória das 12 tribos de Israel. Sobre sua tiara colocou uma coroa de ouro, onde estava cravado o cunho da santidade, da glória e da honra. Era uma obra majestosa, adorno que encantava os olhos. Nunca antes dele houve coisa tão magnífica, desde o princípio do mundo. Nenhum estranho dele se revestiu, mas somente os seus filhos, e os filhos de seus filhos no decorrer dos tempos. Os sacrifícios foram diariamente consumidos pelo fogo. Moisés o investiu e o ungiu com o óleo santo. Deus fez com ele e com sua raça uma aliança eterna, que durará tanto quanto os dias do céu, para exercer o sacerdócio, para cantar os louvores do Senhor e abençoar solenemente o seu povo em seu nome. Escolheu-o entre todos os viventes para oferecer a Deus o sacrifício, o incenso e o perfume da lembrança, e para fazer a expiação em favor do seu povo. Deu-lhe autoridade sobre seus preceitos e sobre as disposições dos seus julgamentos, para ensinar a Jacó seus mandamentos e explicar sua lei a Israel. Estrangeiros conspiraram contra ele. Por inveja, os homens o cercaram no deserto, que eram do partido de Datã e Abirom, e da facção furiosa de Coré. Viu isso o Senhor e não lhe agradou, e foram destruídos pela impetuosidade de sua cólera. Fez prodígios contra eles, e a chama de seu fogo os devorou. Aumentou ainda mais a glória de Arão,
Deu-lhe uma herança, destinou-lhe as primícias dos frutos da terra. Antes de tudo, preparou-lhes alimento em abundância, pois devem comer os sacrifícios do Senhor, os quais deu a ele e à sua posteridade. Mas ele não tem herança na terra das nações, não tem porção entre seu povo, pois o Senhor mesmo é o quinhão de sua herança. Finéias, filho de Eleazar, é o terceiro em glória. Ele imitou Moisés no temor ao Senhor. Permaneceu firme no meio da idolatria do povo. Por sua bondade e o zelo de sua alma, apaziguou a ira de Deus contra Israel. É por isso que Deus fez com ele uma aliança de paz e deu-lhe o principado das coisas santas e do seu povo, a fim de que a ele e a seus descendentes pertencesse para sempre a dignidade sacerdotal. Fez também Deus aliança com o rei Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. Tornou-o o herdeiro do reino, ele e sua raça, para derramar a sabedoria no nosso coração e julgar o seu povo com justiça, a fim de que não se perdessem os seus bens. Tornou eterna sua glória no seio de sua raça. Josué, Caleb. Josué, filho de Num, foi um valente na guerra. Sucedeu Moisés entre os profetas, foi ilustre, tão ilustre como o nome que trazia. Muito ilustre salvador dos eleitos de Deus, para derrubar os inimigos que se levantavam e para conquistar a herança de Israel. Que glória não alcançou ele em levantar as suas mãos e em brandir a espada contra as cidades. Quem pôde enfrentá-lo? Pois o Senhor mesmo lhe trazia os seus inimigos. Não deteve ele o sol em sua cólera? Não se tornou um só dia tão longo como dois? Ele invocou o Altíssimo Todo-Poderoso, atacando os inimigos de todos os lados. O Deus grande e santo o atendeu, com uma chuva de pedras de grande força. Investiu impetuosamente contra as hostes inimigas e despedaçou-as na descida do vale, para que as nações conhecessem o poder de Deus e soubessem que não é fácil combater contra Deus. Ele seguiu sempre o Todo-Poderoso. No tempo em que Moisés ainda vivia, praticou um ato de piedade com Caleb, filho de Jefoné, permanecendo firme contra o inimigo, impedindo o povo de pecar e abafando a murmuração excitada pela malícia. Dentre um número de 600.000 homens de pé, esses dois foram escolhidos e poupados da morte para levar o povo à sua herança, nessa terra onde mana leite e mel. O Senhor deu força a Caleb, até a velhice permaneceu ele vigoroso, para subir a um lugar elevado na terra prometida que a sua descendência recebeu como herança, para que todos os israelitas reconhecessem que é bom obedecer ao Deus Santo. Os juízes. Em seguida vieram os juízes, cada um designado pelo seu nome, aqueles cujos corações não se perverteram e que não se afastaram do Senhor. Que a sua memória seja abençoada e seus ossos floresçam em seus sepulcros. Que o seu nome permaneça eternamente e passe aos seus filhos com a glória desses santos homens. Samuel. Amado pelo Senhor seu Deus, Samuel, o profeta do Senhor, instituiu um novo governo e ungiu príncipes entre seu povo. Julgou a assembleia segundo a lei do Senhor, e o Deus de Jacó o visitou. Por sua fidelidade, ele se mostrou verdadeiramente profeta e foi fiel em suas palavras, porque viu o Deus da luz, invocou o Deus Todo-Poderoso, ofereceu-lhe um cordeiro sem mácula, quando os seus inimigos o perseguiam por todos os lados. O Senhor trovejou do céu, fazendo ouvir sua voz com grande estrondo. Destroçou os príncipes de Tiro e todos os chefes dos filisteus. Antes de terminar sua vida neste mundo, tomou como testemunha o Senhor e seu Cristo, de que não tinha recebido dinheiro de pessoa alguma, nem mesmo uma sandália, e não achou ninguém que o acusasse. Depois disso, adormeceu e apareceu ao rei, e lhe mostrou seu fim próximo.
levantou sua voz do seio da terra para profetizar a destruição da impiedade do povo. Davi. Depois disso, levantou-se Natã, profeta no tempo de Davi. Assim como a gordura da vítima se separa da carne, assim foi Davi separado do meio dos israelitas. Ele brincou com os leões como se fossem cordeiros, e tratou os ursos como cordeirinhos. Não foi ele quem, em sua mocidade, matou o gigante e tirou a vergonha do seu povo? Levantando a mão como uma pedra de funda, abateu a insolência de Golias, pois ele invocou o Senhor Todo-Poderoso, o qual deu à sua destra força para derrubar o temível guerreiro e para levantar o poder do seu povo. Assim foi ele festejado por causa da morte de 10.000 homens. Levantaram-no nas bênçãos do Senhor e ofereceram-lhe uma coroa de glória, porque ele esmagou os inimigos de todos os lados, exterminou os filisteus, seus adversários, como se vê ainda hoje, e abateu o seu poder para sempre. Fez de todas as suas obras uma homenagem ao Santo e ao Altíssimo com palavras de louvor. Louvou ao Senhor com todo o coração, amou a Deus que o criou e lhe deu poder contra seus inimigos, estabeleceu cantores diante do altar e compôs suaves melodias para seus cânticos. Deu esplendor às festividades e brilho aos dias solenes, até o fim da vida, para que fosse louvado o santo nome do Senhor e fosse glorificada desde o amanhecer a santidade de Deus. O Senhor purificou-o de seus pecados, engrandeceu seu poder para sempre e firmou-lhe por sua aliança a realeza em torno da glória em Israel. Salomão. Depois dele apareceu seu filho cheio de sabedoria. Por causa dele o Senhor derrubou todo o poder dos inimigos. Salomão reinou em dias de paz. Deus submeteu a ele todos os seus inimigos, a fim de que ele construísse uma casa ao nome do Senhor e lhe preparasse um santuário eterno. Quão bem foste instruído na tua juventude! Foste cheio de sabedoria como um rio. Tua alma cobriu toda a terra. Encerraste enigmas em sentenças. Teu nome foi glorificado até nas ilhas longínquas, e foste amado na tua paz. Por teus cânticos, provérbios, parábolas e interpretações, foste admirado por toda a terra. Em nome do Senhor Deus, que é chamado Deus de Israel, ajuntaste montes de ouro como se fosse bronze, amontoaste prata como se faz com o chumbo, entregaste teus flancos às mulheres, saciaste teu corpo, maculaste tua glória, profanaste tua raça, atraindo assim a cólera sobre teus filhos e o castigo sobre tua loucura, causando com isso um cisma no reino e fazendo sair de Efraim uma dominação rebelde. Mas Deus não esqueceu sua misericórdia, não destruiu nem aniquilou as suas obras, não arrancou pela raiz a posteridade de seu eleito, não exterminou a raça daquele que ama ao Senhor. Ao contrário, deixou um resto a Jacó e a Davi, um rebanho de sua raça. E Salomão teve um fim semelhante ao de seus pais. Deixou depois de si um filho que foi a loucura da nação, um homem desprovido de juízo chamado Roboão, que transviou o poder por seu conselho, e Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel pecar e abriu para Efraim o caminho da iniquidade. Houve entre eles uma profusão de pecados que os expulsaram para longe de sua terra. Procuraram todos os meios de fazer o mal, até que veio a vingança, que pôs um termo às suas iniquidades.